Bem-vindo, investidor, bem-vinda, investidora. Começa agora Onde Investir, o seu mais novo programa mensal do SD Select para falar sobre investimentos. Eu sou Paula Comaceto e estarei todo começo de mês aqui para a gente falar sobre o panorama macroeconômico e, claro, descobrir quais são as melhores recomendações para o mês. Estarei aqui todo mês com os analistas da Empiricus Research que falarão aqui sobre as carteiras de dividendos, ações, BDRs e fundos imobiliários. Tudo para você montar a melhor carteira possível para o mês. E hoje vamos descobrir onde investir em setembro? Para começar o nosso primeiro bloco, para falar sobre o cenário macroeconômico, estamos aqui com João Piccioni, analista-chefe da Empiricus Research. Obrigada pela participação hoje, João. Oi, Paula, tudo bem? Eu que agradeço aqui a disponibilidade para participar. Bom, João, queria resgatar um pouco aqui para a gente falar desse cenário macroeconômico, né? A gente teve um agosto um pouquinho diferente dos meses anteriores, né? A Bolsa veio andando bem desde março, mas agosto foi um mês ruim, né? Inclusive aí com uma sequência histórica de queda de 13 quedas consecutivas, uma queda aí mais ou menos de 5% em agosto. Agora também a gente está tendo alguns cenários mais negativos, né? Com a taxa de juros lá nos Estados Unidos, tem a questão da China também no setor imobiliário. A primeira pergunta seria nesse cenário mais global mesmo, né? Como é que está o cenário global para os ativos de risco? Paula, o sentimento para ativos de risco de forma geral se deteriorou, né? O que a gente pôde perceber de uma dinâmica, vamos dizer, de meados de julho para cá, é que os investidores começaram a ficar um pouco mais preocupados com a questão do retorno de uma possível inflação. Isso porque a gente está vendo as commodities, de certa forma, se recuperarem, especialmente o petróleo. Então, o custo da energia começa a trazer um pouco mais de preocupação. E em algumas regiões do globo, como você bem pontuou, por exemplo, China e aí eu adiciono aqui a Europa, a situação começou a ficar um pouco mais complicada. Na China, a gente já está cansado, né, de pensar ali nos problemas que eles têm, a questão do problema do consumo das famílias, que está bastante retraído, o problema do setor do imobiliário, aquele pacote de estímulo que nunca vem, e de repente nem tem o governo chinês nem tem tanto poder de fogo para colocar ele em prática. E agora, mais recente, a gente está vendo também essa questão da Europa começando a trazer mais preocupação. A Europa a economia europeia não acelera, né? A gente está vendo um processo de uma política monetária um pouco mais dura, né? A Lagarde, ela tem subido juros na zona do euro, o presidente do BCE, né, do Banco Central Inglês, também subindo juros no Reino Unido. E, por outro lado, parece que há um esgotamento da política fiscal nos principais países ali da Europa. Isso tem se refletido bastante na dinâmica mesmo de crescimento econômico. Então, recentemente saíram os dados aí dos PMIs europeus mostrando que a gente tem uma desaceleração. Por outro lado, o preço da energia vem subindo. Isso está gerando um certo, vamos dizer, uma preocupação dos mercados de que a Europa caminhe para uma estagflação, que era, vamos dizer, existia uma probabilidade disso acontecer, mas ela era pequena. E agora a gente está vendo essa probabilidade no cenário na matriz como um todo ganhar monta. Ao passo que nos Estados Unidos você ainda tem indicadores de atividade rodando relativamente bem, né? Os Estados Unidos relativamente forte, um PIB ainda resiliente, que, por sua vez, também sofre um pouco dessa questão, vamos dizer, das famílias começando a ficarem ali, vamos dizer, com o seu orçamento mais apertado e alguns sinais de que a inflação pode também voltar à tona, provocando o Powell a, de repente, olhar para a próxima reunião e falar assim, olha, tem mais um aumento aí na conta. Então, os mercados, eles já vêm ganhando um pouco dessa tensão vieram ganhando, né, um pouco dessa tensão ao longo do mês de agosto. E agora, mais exatamente nessa virada ali no dia 1º de setembro, a preocupação aumentou um pouco, né? Você teve aquela questão do desemprego nos Estados Unidos, ao passo que do lado da Rússia e da Arábia Saudita, eles decidiram que eles
iam cortar a produção de petróleo. Ou seja, o petróleo disparou. Ao mesmo tempo tem essa questão do emprego nos Estados Unidos que começa a dar sinais de um certo arrefecimento, mais gente procurando emprego, né? Por isso que a taxa, inclusive, aumentou. E aí você entra num ambiente um pouco mais incômodo. As ações têm caído lá fora, né, nesses últimos dias, a Bolsa Americana também sentindo um pouco do choque, e isso sendo transmitido para as demais economias. Nesse ambiente, o que se destacou, e aí agosto foi um exemplo em relação até à nossa própria moeda, foi o dólar. Né? Então o dólar, ele voltou a fazer máximas não, mas assim, ele voltou a patamares que a gente não tinha visto desde junho. O dólar se recuperou frente ao euro, se recuperou frente à libra, ao iene, não precisa nem falar nada, o iene, né, ficou muito para trás, e se recuperou frente às moedas dos países emergentes, né, o real inclusive. Então, é um mercado começando a, vamos dizer, a colocar um pouco mais de risco na conta. Né? O mercado estava um pouco mais tranquilo e agora ele está olhando que, de repente, o Federal Reserve vai ter que continuar subindo os juros mesmo, porque você tem um sentimento, você tem um ambiente um pouco mais inflacionário. E isso, de certa forma, então, vai prejudicar os ativos de risco globais. A gente pode ver aí, em setembro, as ações um pouco caindo, desvalorizando um pouco. É essa a tendência? Sim, eu acho que tem dois indicadores-chave, né? O primeiro deles vai ser a inflação nos Estados Unidos, que vai ser divulgada aí na semana que vem. Né? O CPI, né, que é a inflação ao consumidor, vai ser bastante chave para a gente entender como que o Fed vai agir em relação aos juros na próxima reunião, que acontece também dia 17, se eu não me engano, 17 de Dia 20, dia 19 e 20. 19 Uma super quarta, porque vai ter aqui também. Vai ter aqui também, é verdade. Então, eu acho que a preocupação, vamos lá, até dia 20, eu acho que o mercado ele vai ficar nesse sentimento, né? meio incômodo ainda, né? Meio incomodado, porque ele não tem certeza se o Federal Reserve encerrou mesmo o processo de aperto monetário. Se a gente tiver um CPI, uma inflação que vem acima das expectativas, né, por conta até da alta do petróleo, que já vem numa dinâmica um pouco pior, talvez o mercado sinta um pouco mais e a gente veja essa bolsa vindo mais para baixo, né, olhando lá para fora. Quando a gente olha de forma geral, me parece que a Europa está numa situação mais difícil para subir juros, mas ela também não pode perder muito passo, porque senão as moedas vão se desvalorizar, e aí você entra naquele processo de inflação circular, né? Quer dizer, quanto mais a moeda se desvaloriza, mais inflação você traz para o ambiente europeu. Então, eu acho que tem um pouco dessa história, que a Lagarde não deve ficar muito para trás do Federal Reserve, né? Mas a gente também só vai ver ali na frente. E talvez o momento seja do dólar, né? Assim, pensando como sob a ótica de alocação de recursos, o dólar ele tem agora um espaço para andar, né? Moeda forte, né? Forte. Reserva de valor aí, o dólar deve continuar um pouquinho aí na valorização, né? É isso mesmo. E agora puxando aqui para o nosso cenário local, porque a gente tem a nossa própria conjuntura, né? A gente teve ali um IPCA subindo um pouco, um PIBão também, acima das expectativas, e alguns projetos ali no Congresso que podem afetar diretamente os investidores, né? Ali, fim de juros sobre capital próprio, a própria taxação dos dividendos que está sendo discutida, mas nada por enquanto ainda. Como é que fica a situação do investidor aqui no Brasil? O ambiente aqui no Brasil, obviamente, deu uma deteriorada também, né? Um pouco na pauta essa história vamos dizer, das idas e vindas do governo enfim, e do legislativo, né? Era algo até esperado. As propostas que estão vindo, obviamente, não são propostas terminadas, né? Aquelas propostas finais, elas vão ser muito discutidas ainda. O mercado financeiro, obviamente, está trabalhando para tentar ajustar esse monte de ideias, novas ideias. A preocupação maior, eu acho, do mercado como um todo, são daquelas não são bem emendas, mas daquelas propostas que
assim, aumentam demais o gasto do governo. E isso que está mais incomodando o mercado. Não dá para a gente... O mercado financeiro, os investidores, de forma geral, assim, deveriam ter bem na cabeça que esse é um governo que se propõe a gastar mais. Ponto. Está dado isso. Mas, obviamente, que quando vem a notícia de que essa proposta vem à tona, o mercado começa a ficar incomodado e começa a se preocupar um pouco mais com a questão das contas públicas, enfim, para o ano que vem. Então, acho que isso começou a ganhar um pouco mais de, vamos dizer, a fazer mais barulho, né, para os investidores, e eles começaram a ficar um pouco mais preocupados. A gente viu reação não só na Bolsa, mas também na curva de juros. A curva de juros abriu, né? Quer dizer, o prêmio de risco para você ter ativos brasileiros, ele aumentou, né? Associado com essas questões internacionais, poxa, acaba que expulsando muita gente, né? A gente teve saída de estrangeiro agora no mês de agosto, o estrangeiro saindo por conta dos Estados Unidos também, por conta de outras geografias, mas olhando também para cá com um pouco mais de cautela, né? Um pouco mais de atenção. Então, a impressão que eu tenho é que esse mau humor ele deve continuar pelo menos até também a reunião do Copom. Acho que não existem muitos gatilhos positivos até lá. Eu acho que a reunião do Copom ela vai ser um pouco chave para dar uma desanuviada, né? A gente teve, por exemplo, o PIB aqui, você teve o PIB bom, mas você teve a indústria muito ruim no mês de julho, já sinalizando que assim, olha, talvez o PIB do segundo trimestre seja uma história do passado. Uma história que já foi, não tem mais agora. Agora o que a gente precisa entender é como está o agro nesse trimestre. Como que o agro está se planejando para o ano que vem. Né? Agora você tem safrinha, enfim, vai ser boa, não vai ser boa. Isso vai trazer recursos para o Brasil de novo? De repente não vai, então tem espaço para o dólar dar uma andada também em relação à nossa moeda. Então são vários desses fatores que começam a trazer um pouco dessas dúvidas, né? O que a gente tem sentido do lado corporativo é que parece que esse terceiro trimestre também não está sendo nada assim muito brilhante, né? Já tínhamos isso em mente. Eu acho que eu já conversei contigo em alguns programas do Giro do Mercado nos quais assim eu estou pontuando, né? A economia brasileira, por mais que a gente tenha tido um PIBão, é um PIB que ele concentra a renda, né? Eu estava discutindo um pouco vou botar um parênteses aqui, eu estava discutindo um pouco com o pessoal, talvez daqui a algum tempo tenha algum estudo que mostre que o agro, ele traz riqueza para o país, mas ele não consegue espalhar essa riqueza no país como um todo. Mas isso é história para acadêmico, não é para mim. Mas a gente não está vendo essa evolução, por exemplo, no setor de varejo. Olha o que está acontecendo com as varejistas aí, a gente pode perceber. Então, assim, as varejistas estão patinando. A gente tem uma vencedora no setor de varejo, e a gente pode falar até dela depois, mas temos uma empresa vencedora e o resto ali meio que, vamos dizer, tentando sair no desespero, né? Então, a gente não está vendo esse PIB sendo dissipado para a economia, sendo disseminado para a economia. Provavelmente esse terceiro trimestre a gente vai ter um repeteco do que foram os resultados no segundo trimestre do ano. Talvez com uma ou outra surpresa, né, como sempre tem, mas nada muito positivo. Então, assim, eu não vejo... Vamos lá, a gente vai precisar que essa reunião do Copom ela seja muito bem guiada e o comunicado seja muito bem elaborado, associada, de repente, a um Federal Reserve um pouco mais... dove, vamos dizer assim, mas nem tanto, né? Um pouco mais leve, light, para a gente conseguir ter uma arrancada dos mercados globais como um todo mais para o final do mês. Mas até lá, eu acho que esse marasmo, esse incômodo deve ser, pelo menos, um pano de fundo. Vamos ver, né? Essa foi uma semana que teve uma liquidez mais reduzida, a gente teve feriado lá fora, teve feriado aqui no Brasil, então... uma semana de liquidez um pouco mais branda, né? E as coisas vão começar mais quentes nos próximos dias aí. E, na verdade, o grande gatilho do mês de setembro realmente deve ser aí vindo dos bancos centrais, né? Certamente. E você fica aí com a gente para conferir quais são as 10 ideias para setembro.
partindo para a nossa carteira, né? Que a gente está vendo aí um panorama um pouco mais complicado agora aqui para o Brasil, para o mundo também. Como é que você está enxergando a carteira agora em setembro? Como é que vocês pensaram nela para esse mês? Paula, a gente fizemos ali algumas mudanças, né? Em especial no setor de varejo, né? A gente adicionou 2 casos. Um deles está um pouco associado com o setor imobiliário também, e a outra empresa que é o Mercado Livre, enfim, que é a grande vencedora do varejo brasileiro, né? Se mostrou apesar aí, de não ser brasileira. Apesar né? de não ser brasileira, é a grande vencedora, né, no varejo. O intuito, ao trazer essas 2 empresas, foi dar um pouco mais de qualidade para o portfólio. Como o ambiente voltou a ficar bastante difícil, o que eu tenho discutido muito e que eu estou na cabeça é que precisamos manter empresas de mais qualidade para passar por esse momento mais atribulado, mais difícil. Algumas dessas mudanças a gente já queria ter feito ao longo do mês de agosto, mas a gente tem a política de mexer na carteira só uma vez por mês, né? Uhum. Vamos dizer, essa deterioração está gerando mais dificuldade nas empresas do que a gente imaginava, né? A gente imaginava que, de certa forma, as empresas conseguiriam deslanchar ou que talvez, de repente, essa janela do mercado financeiro se abrisse com um pouquinho mais de facilidade, algo que não veio, né? A gente está vendo essa curva de juros subir, então o mercado financeiro também está nervoso, está tenso, né? Então, a gente acha que, assim, para passar por esse momento, a gente precisa de uma carteira com empresas que a gente, assim, consiga enxergar mesmo a entrega, né, de uma forma bastante clara, né? Então... E a gente tem visto aí, que nem você falou aí, uma deterioração, né? Porque a gente veio de uma euforia, né? Esperávamos, a gente chegou também a comentar antes sobre, né, um certo otimismo com o varejo, com as cíclicas, sim. O que acabou não acontecendo, né? Verdade. E Magazine Luiza tinha entrado na carteira anterior. Sim. Foi a maior decepção da carteira? Como é que vocês enxergam isso? Será que realmente o varejo ficou para trás, o otimismo realmente acabou? Eu acho que, assim, o caso de Magazine Luiza, ele é um pouco simbólico, que assim, primeiro que ele era uma aposta que a gente tinha decidido fazer sob essa ótica dos extremos, né? No sentido de que, assim, você tem alguma simetria ali, mas ela está inserida num mercado, num ambiente que está super difícil e super competitivo. Enfim, se você tem duas empresas agora despontando, uma delas é Mercado Livre, líder absoluta, e a outra empresa que acabou se dando muito bem com os problemas que houveram ali nas lojas americanas, foi a Amazon. A Amazon ganhou uma boa parte do market share das lojas americanas nesses últimos 6 meses, quase. As estrangeiras tomaram conta no fim, né? As estrangeiras tomaram conta no fim. Por quê? Eu acho que tem alguns motivos claros. Primeiro, ambas captam em dólar. Ambas têm um mercado para captação de recursos aberto. Aberto, o tempo inteiro, né? Elas já vinham desenvolvendo projetos, bom, a Amazon não preciso nem falar, desenvolveram um baita projeto lá fora, que é totalmente aplicável para o mercado nacional, sem precisar ficar dando sem precisar abrir muito sua estratégia, né? Ela foi dominando o seu mercado e despontando, né? Ela continua crescendo, ela ainda ela está, vamos dizer, num processo de crescimento aqui no Brasil, para se tornar ainda a segunda maior varejista. Ela não é a segunda maior varejista, mas ela provavelmente vai ser nos próximos anos. Enquanto o Mercado Livre já vem, vamos dizer, com a sua estratégia bem focada em marketplace, 3P, procurando atender o seller, né, criando uma rede muito forte com os vendedores, que, de certa forma, assim, estanca qualquer capacidade dos concorrentes a atacarem a empresa. Então, e o Mercado Livre, em termos de tecnologia, é uma empresa que nasceu no berço da tecnologia lá fora, né? Então,
É uma empresa argentina, mas que os fundadores surfaram os Estados Unidos para tocar a operação. Então, são caras que montaram todo um processo de logística, eles se dedicaram a montar uma empresa de logística lá dentro, né, fugiram dos correios, tudo muito bem montado. Então, eles conseguiram criar um mecanismo que, assim, é muito difícil de ser combatido, muito difícil de ser enfrentado. Enquanto Via, Lojas Americanas e o Magalu, que de certa forma também fez um pouco desse trabalho de casa, acabaram sofrendo mais por conta das lojas físicas. As lojas físicas corroeram os resultados dessas empresas. No final, a Magalu está pagando o preço de ter expandido sua rede de lojas físicas de uma forma brutal, né? Eles ficaram gigantescos em termos de número de lojas. E isso foi péssimo. É engraçado porque lá no passado a estratégia da Magazine que tinha funcionado, vamos lá, eles basearam a estratégia deles olhando as empresas de varejo da China, que tinham milhares de lojas, né? E eles tentaram implementar essa estratégia aqui antes da pandemia e isso estava indo bem. Indo muito bem. Quando veio a pandemia, essas lojas físicas deixaram de ser o canal favorito dos investidores. Então, eles pecaram por estar implementado uma estratégia que funcionava num outro ambiente que nesse ambiente atual não funciona. Enquanto o Mercado Livre, focado no marketplace, focado no seller, em trazer o seller para dentro da plataforma, acabou se beneficiando com a pandemia e depois da pandemia mostrou para todo mundo que esse é o modelo certo. Então, eu acho que o Magalu acabou dando um passo para trás. Agora, como eu já tinha falado para você, assim, eu já vi eles bolaram uma estratégia extremamente assertiva no passado. Uhum. Talvez eles tenham capacidade de tentar renovar a sua estratégia, mas as condições micro, e aí por isso que eu falei da questão do PIBão, né? O PIBão brasileiro parece que está tudo bem, não está, porque as condições micro que a gente está vendo, elas estão mostrando que o varejo brasileiro tá patinando porque as pessoas não têm não têm dinheiro, não têm recursos, não têm poder de compra, né? E as pessoas estão as famílias endividadas, o cartão de crédito, o programa desenrola e as pessoas estão endividadas e o PIBão brasileiro, ou seja, algo não se conversa aí. A queda da Selic, nesse caso, faria toda a diferença para as varejistas? A queda da Selic, ela faz diferença porque ela abriria espaço para capital de giro, né? Abriria uma janela para capital de giro para as empresas darem uma respirada ali. Darem uma respirada. Hoje, o serviço da dívida dessas empresas é extremamente elevado, né? O serviço da dívida é o juro que elas pagam trimestralmente, extremamente elevado e corrói todo o resultado, né? Corrói o caixa dessas empresas. Então, a queda da Selic, uma queda rápida, vamos supor, né? Que possa acontecer, sei lá, também, ela, de certa forma, abriria um espaço no balanço das empresas mesmo, né? Sobraria caixa para poder dar aquela respirada. Seria a salvação, na verdade, dessas empresas, né? João, por outro lado, o setor imobiliário vem andando bem, né? E a gente viu, inclusive, em agosto, indo na contramão do Ibovespa, o IFIX acabou subindo 0,5%, e eu vi que também na carteira de setembro a exposição ao setor imobiliário também aumentou, né? O que vocês estão pensando aí? Vocês estão apostando mais no setor imobiliário? Por que houve essa mudança aí para setembro? Os dois principais cases ligados à construção civil permaneceram na carteira, né? Tanto o Direcional quanto o Cyrela. Direcional, enfim, muito envolvido com a questão do Minha Casa Minha Vida e surfando esse momento positivo do Minha Casa Minha Vida, e a Cyrela, porque ela é realmente a empresa, vamos dizer, de mais qualidade no setor, que tem entregado os melhores projetos e que vai conseguir se aproveitar desse momento que ainda não mudou. O que eu quero dizer com isso? Vou falar delas e já falo da nova que entrou. Qual é a vantagem competitiva da Cyrela? A Cyrela, primeiro, ela tem um foco muito grande em São Paulo, cidade de São Paulo, e ela é focada nas classes A e B. Ponto. Essa é a estratégia da Cyrela. Já essa estratégia, estou falando da Cyrela, da empresa principal, né? Ela tem lá os braços que atuam em outros segmentos, mas ela, especialmente, ela já faz isso há alguns anos e entrega produtos de qualidade, vamos dizer, superior.
Essa que é a ideia. E assim, a gente precisa ter na cabeça que, apesar do mercado ter vindo mal em agosto, a dinâmica do afrouxamento monetário continua no radar, né? Então a gente vai ver isso acontecer ali no Copom do dia 20. Né? Provavelmente os juros vai cair. Mas vai cair 75 pontos base? Não sei. Pode ser que caia meio, mas alguma coisa vai cair. E nessa linha, as pessoas que estão dispostas, que são as pessoas a comprar imóveis, são as mesmas pessoas que colocaram seu dinheiro para rodar no CDB a 13,75 no final do ano passado. E agora não vão ter esse mesmo tipo de retorno para os próximos anos. Então, esse recurso que está empossado, de certa forma, nesses ativos de renda fixa, eles vão voltar para a mão das pessoas. E as pessoas vão tomar decisões a partir daí. O que eu estou na cabeça, e que assim, faz parte da nossa tese de Cyrela, enfim, acho que é uma das coisas que faz parte da tese, haverá espaço para novos lançamentos. Haverá espaço para que a Cyrela consiga planejar uma estrutura de lançamentos bastante positiva e ela vai conseguir entregar o seu plano de negócios. Então, acho que tem um espaço para as ações andarem ainda. Então, por isso que a gente manteve, né? A gente preferiu manter as ações da Cyrela dentro do portfólio. Direcional, aquilo que eu falei, assim, mais focado no Minha Casa Minha Vida, eles vão entregar muito retorno daqui para frente. E aí a gente decidiu trazer de volta as ações do Iguatemi para o portfólio, mas por uma questão de margem de segurança mesmo, porque as ações do Iguatemi acabaram devolvendo uma boa parte aí do desempenho que elas tinham conseguido mais recentemente. E a gente acha que assim, toda essa parte que envolve um pouco o consumo de classes A e B, acaba que guarda uma certa resiliência. Né? Então, provavelmente, os resultados do Iguatemi vão continuar, vamos dizer, de certa forma, bastante robustos aí para essa reta final do ano. Decidimos aí trazer de volta, acho que uma empresa que guarda, uma empresa que sempre entregou bons resultados, enfim, tem margem de segurança, principalmente nesses preços. João, a gente falou aqui principalmente, né, dos dois destaques aí, Meli 34 e Iguatemi, né, Mercado Livre e Iguatemi. Qual que seria um outro destaque para essa carteira de setembro que você poderia falar aqui para a gente? Olha, Paulo, eu continuo gostando da Vale. Que tem melhorado bastante recentemente com a alta, né, do minério de ferro. Ela deu uma valorizada boa agora nos últimos dias, né? Sim, a Vale, as ações acabaram se recuperando, né, daquele momento mais pior ali, talvez de meados de agosto, né, o comecinho de agosto ali, as ações tinham caído bastante. Mas aos níveis atuais de preço, eu acho que, poxa, faz bastante sentido aumentar a exposição, né, para quem não tem, enfim, ou para quem tem pouco. Acho que faz sentido comprar mais. Acho que a Vale é uma empresa que vai continuar entregando bons números, independente aí dessa dinâmica de China, né, o preço do minério provavelmente vai ficar nesse patamar de preço. Seguindo na ideia ali de empresas de qualidade, que nem você falou, né? Exatamente. Tá. Empresa de qualidade, uma empresa que vai gerar bastante fluxo de caixa. Acho que essa sazonalidade do câmbio pode favorecer ela, né? Eu digo, vamos lá, se o real der uma arrefecida em relação ao dólar, né? Quer dizer, o dólar andar, se o dólar andar em relação às demais moedas globais, né, como um todo, acho que Vale acaba se protegendo, sendo beneficiada, né? E vai continuar entregando o fluxo de caixa, vai continuar entregando dividendo. Mantivemos, inclusive, o peso em Vale, justamente porque eu acho que é uma grande aposta aí para essa reta final do ano. Não pode ficar de fora, né? Eu acho que não pode ficar de fora. Obrigada pela participação, João. Legal. E, pessoal, vamos deixar um link aqui na descrição se você quiser acessar a carteira completa das 10 ideias para setembro. Só se inscrever e baixar o app da Empíricos Investimentos.
Chegou o momento de falarmos de dividendos e por isso estou aqui com o Rui Hungria, analista responsável pela estratégia da carteira de dividendos da Empiricus Research. Rui, obrigada pela participação e já emendo a primeira pergunta aqui. O que é necessário para ser realmente um verdadeiro investidor de dividendos em setembro? Então, Paulo, acho que a estratégia de investir em dividendos, ela não muda muito de acordo com uns meses, né? Você não altera a estratégia de mês para mês. O importante é você escolher empresas que estão negociando por múltiplos descontados, que têm um yield interessante e que tem uma perspectiva de geração de caixa boa pela frente. E aí eu também colocaria mais um detalhe que as pessoas não se atentam, é fugir daquelas armadilhas de empresas que às vezes pagam muitos dividendos, mas que na verdade não são dividendos sustentáveis. Nesses casos eu evito. Então, sempre procurando empresas com múltiplos baixos, boa geração de caixa e também com uma capacidade de pagamento de dividendos interessante. Claro, ali mês a mês, às vezes uma boa pagadora de dividendos acabou caindo um pouco no mês anterior, ficou com um yield melhor, você pode preferir ela, a outra que eventualmente subiu mais do que deveria e assim por diante. Então, na verdade, pode ser que de um mês para o outro a carteira permaneça a mesma ou tenha poucas modificações, pensando porque quando a gente fala aqui de dividendos, é realmente numa perspectiva aí mais de longo prazo, é isso mesmo? E nem é. Além disso, não são empresas, né? Esse perfil de empresa, pagadora de dividendo, não é o tipo de empresa que costuma ter uma grande variação de resultados, né? Na verdade, a definição de uma empresa que é boa pagadora de dividendos é uma empresa que não é tão cíclica, é uma empresa que está inserida ali num setor que não tem tanta mudança de um mês para o outro. Então, por exemplo, o setor de bancos, por exemplo, é um setor que não tem uma variabilidade de resultados tão grande, pelo menos os bancos bons que a gente gosta de investir, né? Lógico que tem muitas alternativas aí na bolsa, mas normalmente são empresas que não têm uma variação de resultados, mas como eu disse, isso não quer dizer que você vai comprar e vai ficar para sempre, é sempre importante você ser diligente, olhar mês a mês, mas normalmente, se a gente vê que ainda está interessante, com yield interessante, a gente mantém na carteira sem problema nenhum, né? Aquela história, time que está ganhando, você não precisa mexer, né? E falando um pouquinho mais das perspectivas aí para as vacas leiteiras para setembro, um pouquinho mais para o final do ano, como é que estão essas perspectivas? Como é que você está olhando para essas empresas especificamente? A gente ainda vê uma bolsa, de maneira geral, negociando por múltiplos bastante interessantes, né? E com essa perspectiva de uma redução da Selic nos próximos meses, claro, a gente ainda está tentando entender como é que vai ser aí o passo do Banco Central, se vai ser mais acelerado ou mais devagar, mas de certa maneira o corte de juros ele acaba beneficiando essas empresas, porque elas são empresas que de certa forma competem com a renda fixa, né? Investidores às vezes num momento em que o juro está muito elevado, eles até deixam de lado essas empresas para investir em Tesouro Selic ou NTNB que seja. Quando os juros começam a cair, esses investidores que às vezes não querem entrar em teses e ações que tem um caráter especulativo muito grande, eles acabam justamente preferindo essas empresas porque elas têm um fluxo de dividendos que, de certa forma, ali vai compensar aquela queda dos juros da renda fixa que eles acabaram aí, né? Que a nossa perspectiva é que a Selic venha a cair. Essas empresas elas podem até acabar se beneficiando desse movimento. Então a gente gosta, vê com bons olhos esse movimento aí de possível queda e provável queda dos juros daqui para frente. O importante é, sempre de novo, empresas boas, com geração de caixa e negociando por valuations atrativos e capazes de se beneficiar desse movimento pela frente, né? Agora, você falou especificamente da nossa perspectiva aqui, da provável queda da taxa de juros. O que não fez preço, na verdade, em agosto, né? O que houve aí no meio do caminho? Eu acho que, de repente, o macro acabou pesando mais para a Bolsa. Por que né, a gente não viu, né? A gente esperou tanto pela queda da Selic, mas, no fim, a Bolsa caiu 5%. A gente sempre tem que lembrar que a Bolsa, os investidores, eles sempre antecipam muito, né, os resultados ou as perspectivas. Então, apesar da gente ter visto a queda do juro no mês passado, na verdade, o mercado já antecipou isso desde maio, desde o final de abril. Então, a gente viu a Bolsa subindo ali dos 97 mil pontos até os 120, chegou até 122 mil pontos.
nessa perspectiva de queda da Selic, que é algo que nem estava tanto no cenário ali, melhora fiscal, redução da inflação, né, ou desaceleração da inflação. E aí o mercado antecipou uma grande melhora, e aí agosto meio que serviu para um pouco ajustar um pouco dessas expectativas, né, que acho que o mercado até colocou o carro um pouco na frente dos bois, mas também uma piora lá fora, né? A gente teve uma piora do fluxo de notícias da China, a gente teve um Fed também dando sinalizações de que os juros nos Estados Unidos podem ficar mais altos por mais tempo, então o mercado acabou ajustando, mas a gente tem que sempre lembrar que 3 meses atrás a gente estava nos 97 mil pontos, fomos até os 120 e poucos mil pontos, hoje a gente está ali nos 118, então assim, por mais que a gente tenha caído em agosto, não é algo dramático, é um ajuste ali, talvez até uma correção ali das perspectivas, mas nada que realmente preocupe a nossa visão pela frente, sempre tem que colocar aí, né, essa comparação, né? Exatamente. Talvez seja mais uma questão do tamanho da queda do que da própria, vamos dizer assim, a intensidade dessa queda. Sim. Do que propriamente a expectativa para a queda, porque a gente já sabe, vamos dizer, que vai ter essa queda. E pensando um pouquinho mais para frente aqui, quais os setores que vocês olham mais de perto aí? O que vocês estão esperando para a carteira de dividendos para setembro? A gente tem uma exposição aí, como eu disse, ao setor financeiro, que é um setor que a gente vê bastante estabilidade nos nomes que a gente gosta ali dentro, né? A gente tem um pouquinho de exposição a commodities, e aí existe muito preconceito nessa questão, mas empresas no setor de commodities são empresas que são muito cíclicas, e às vezes o investidor de dividendos ele tem um pouco de preconceito. Isso pode ser verdade, mas a gente sempre tem que colocar em contexto aqui o valuation, né? Às vezes, se a empresa está negociando por um valuation tão baixo, tão atrativo, com uma perspectiva de distribuição bastante elevada, pode fazer sentido você ter uma ação dessa na sua carteira, lógico, sempre ponderando, né, e sabendo que os resultados eles podem piorar de um ano para o outro, mas às vezes o yield é tão elevado que faz sentido você manter essa empresa, pelo menos ali, por alguns meses, né, enquanto o patamar, por exemplo, o preço da commodity ainda está elevado e proporcionando a essa companhia uma geração de caixa bastante elevada, né? Além disso, a gente tem uma empresa do setor de telecomunicações que é extremamente necessário para todas as pessoas, né? Serviço de internet, telefonia, coisa que tem um fluxo de caixa bastante previsível, né? E além disso, a gente também tem uma companhia do setor farmacêutico que é outra empresa que está inserida num contexto que as pessoas precisam ali todos os meses. Então, é uma outra empresa que tem um perfil de receita aí bastante resiliente, né? Então, de maneira geral, a gente tem empresas que estão em setores bastante resilientes, que tem pouca ciclicalidade, né? E uma empresa ali de commodities por um nível de valuation que a gente entende que está bastante barato. Então, uma perspectiva realmente, que nem você falou aqui, de previsibilidade, de caixa, de realmente empresas mais sólidas realmente aí na busca pelos dividendos. E aí, claro, a minha pergunta aqui, o que você pode abrir, o que não pode faltar, vai lá, na carteira de dividendos de setembro? Quais são as empresas, assim, top picks? Tá, então vamos lá. Eu vou passar 2 empresas aqui. A primeira é o Itaú. A gente gosta bastante do Itaú, você provavelmente conhece, né? É o maior banco do país, na nossa visão é o banco mais bem tocado do país, negocia por múltiplos atrativos, tem um fluxo de pagamento de dividendos mensal, então para o investidor aí que gosta desse pinga-pinga todo mês, é uma empresa que proporciona isso para os seus acionistas. Como eu disse, negocia por valuations atrativos, e aqui é uma outra questão aqui de perspectiva de resultados, né? Por mais que o segundo trimestre tenha mostrado aí uma certa fraqueza das empresas de maneira geral, o Itaú mostrou ótimos resultados, ainda mostrando um bom controle aí de inadimplência, banco que mesmo nos momentos difíceis apresenta resultados bastante resilientes, então a gente está bem tranquilo com o Itaú, como eu disse, óbvio, né? Não é aquela empresa que vai subir 100% no mês, igual uma tese extremamente especulativa, mas para o investidor focado em dividendos é uma tese que na nossa visão faz bastante sentido. Aí a outra já entra mais naquela história do cíclico que eu falei, que é a Vale, né? A mineradora Vale, acho que todo mundo conhece também.
E aqui entra mais a característica do valuation, né? Lógico, o setor de commodities, né? A empresa vende minério de ferro, é um segmento que depende aí de crescimento de China e tudo mais, isso a gente sabe, pode ser bastante volátil, mas hoje a Vale negocia, né? Depois a empresa negociou aí acima dos R$100, com a queda recente ela caiu para baixo dos R$70, né? Então, voltando a níveis de valuation bastante atrativos, com dividendos e mais recompra, pode chegar aí num nível de dividendo que pode chegar aos 2 dígitos. E lembrando que o minério de ferro ainda continua negociando acima dos $100. Então, nesse nível, e lembrando que a Vale ela é bastante eficiente aí em termos de custo, né? Uma das mineradoras de custo mais baixo do mercado, esse preço de minério ainda proporciona a ela uma geração de caixa bastante relevante para continuar remunerando os seus acionistas. Então, eu não consigo te dizer se a Vale ainda vai ser uma ótima pagadora de dividendos daqui a 6 meses, porque depende de muita coisa, né? China, exato, economia americana e tudo Brasil, mais. Exatamente. Mas, nos níveis atuais, é uma empresa que a gente gosta bastante, então nesse mês faz jus aí a nossa carteira. E, inclusive, Vale tem se valorizado bastante, principalmente aí na última semana, né? A gente viu um salto no dia 1º mesmo, né? De mais de 5%, e que nem você falou, a commodity, né? O minério de ferro, também está se valorizando bastante nas últimas semanas e está mais, acho que, de $118 por aí. E aí, sim, eu queria te perguntar, você falou aí dessa questão, né? Chegou a custar aí, né, na faixa de 100, agora está por ali, deu uma alavancada boa nesses últimos dias, principalmente, né? E está mais ou menos ali R$67, R$68. Qual seria o valor, assim, até... Eu sei que é uma pergunta difícil, mas assim, até que valor ali seria interessante entrar em Vale ainda buscando dividendos? Então, Paula, como eu disse, o mercado ele muda muito rápido, você tem que ficar olhando ali como é que está a situação de mercado, como é que está a China, como é que está o minério de ferro, mas que, levando em conta que hoje a ação está negociando abaixo dos R$70, né, até R$80 dá para comprar tranquilamente, aí ainda ter um retorno interessante, pensando em termos de dividendos, como eu disse. Dá para encher a carteira aí, então. Encher a carteira, como a gente sempre fala, né? A gente dá cinco alternativas ali que a gente entende que está bem distribuído, né? Sempre lembrando, né? A diversificação ela é bastante importante para o investidor, né? E essa divisão é mais ou menos a mesma coisa, é a mesma divisão para todas as ações, contando nessas 5 ações para dividendos, né? Exatamente, é lógico. O investidor, às vezes, ele tem uma preferência e tudo mais, mas na nossa visão ali, se você dividir igualzinho entre elas, tá ótimo. Não precisa inventar muita coisa, não. Agora, já que a gente falou de Vale, uma das gigantes, queria puxar um pouquinho para a Petrobras, né? Que a gente viu foi realmente a ganhadora, a maior pagadora de dividendos em 2022. Mas esse ano a gente já viu mudança na política, na distribuição de dividendos da companhia, e também já diminuiu, já entrou no último relatório, né, do Janus Henderson, que foi o maior corte de dividendos do segundo trimestre. A boa pagadora Petrobras já deu para ela? Não entra mais na carteira de dividendos? Aqui a gente tem que olhar e voltar um pouco no passado, entender que a Petrobras ela pagou muito dividendo no ano passado, né? Foi uma quantidade exorbitante de dividendos e, por incrível que pareça, mesmo saindo dessa lista, ela provavelmente ainda vai continuar sendo a maior pagadora de dividendos da Bolsa Brasileira, né? Só que na nossa visão já não é mais uma quantia suficiente para compensar o risco estatal, né? Então, na nossa visão, por mais que a gente ainda tenha uma visão positiva ali de geração do pré-sal, a gente tem que entender que desde o ano passado, que é quando ela entrou na nossa carteira de dividendos lá, né, ela já subiu praticamente 100%, e ainda teve o corte da política de dividendos para financiar novos investimentos em outras áreas, renováveis e tudo mais. Então, se 12 meses atrás a gente tinha um dividend yield de 40% da empresa, hoje o dividend yield é mais próximo ali dos 15%. Na nossa visão, ainda é bom, mas não bom o suficiente para compensar o risco político que envolve toda essa tese, né? Então, acho que assim, para o investidor que está focado em dividendos e quer investir, ainda acho que dá para receber dividendos.
Mas o risco hoje é muito maior de você receber uma notícia ruim aí de interferência, alguma coisa nesse sentido, né? Então, nesse nível de valuation, a gente prefere esperar de fora. Quem sabe, né? Acontece alguma coisa, a ação cai, volta ali para a região dos R$20, a gente começa a olhar de novo com maior carinho. Maravilha. E você comentou agora na resposta anterior sobre risco político, né? E não tem como eu não falar que na semana passada a gente teve o projeto de lei aí para o fim do juros sobre capital próprio. E aí eu queria entender de você, foi lá para o Congresso, né? Ainda precisa da aprovação, mas sendo aprovado ali, qual que seria o impacto desse projeto de lei na distribuição dos proventos das companhias? É muito difícil saber porque cada companhia tem uma política diferente. Umas distribuem mais juros sobre capital próprio, outras distribuem menos. De maneira geral, o impacto vai ser negativo, né? Lógico, em maior e menor nível. Bancos tendem a ser um pouco mais prejudicados, telecomunicações também, Ambev tende a ser bastante prejudicada, né? Mas a gente sempre tem que lembrar o seguinte, que as empresas elas podem fazer algumas manobras para diminuir esse impacto, né? Então, por exemplo, uma das manobras que a gente pode aqui antecipar é que as empresas elas vão fazer mais recompras de ações. Então, como não vai ter mais o juro sobre capital próprio, elas vão poder aumentar a recompra de ações para fugir aí desse maior impacto de tributação de dividendos, por exemplo, né? Outras maneiras de você fazer isso, redução de capital. Então, existem formas de você tentar diminuir esse impacto. Então, é muito... muita gente falando, se sair o juro sobre capital próprio, a empresa vai lucrar 20% menos. Sim, só que não é só isso, né? No final das contas, a empresa também vai tomar um pouco mais de dívida também, vai, como eu disse, fazer um pouco mais de recompra. Então, é muito difícil você saber qual vai ser o impacto, mas eu entendo que não é tão simples quanto você calcular ali quanto quer tirar o JCP e vai ser isso e acabou, sabe? Então, e de qualquer forma, para o investidor terão outras alternativas também. Também, né? Exatamente. Então, é isso que você falou, né? Então, hoje tem empresas que são um pouco mais afetadas. Nada impede de você alterar essa estratégia e investir em outras empresas que não têm esse tipo de impacto, por exemplo, né? Então, a gente está aqui exatamente para analisar esse cenário e ver qual é a melhor forma de você de se blindar desse tipo de impacto, né? E qualquer mudança você vai trazer aqui para a gente também no próximo programa, né, Rui? Obviamente. Obrigada pela participação. E, pessoal, quem quiser descobrir aí a carteira completa de dividendos, a gente vai deixar um link aqui na descrição para você acessar esse relatório completo. É só se inscrever lá e baixar o app da Empíricos Investimentos. Fundos imobiliários é o tema do nosso quarto bloco hoje e para falar sobre a carteira de FIIs, estamos aqui com Caio Araújo. Obrigada pela participação hoje, Caio. Opa, Paula, tudo bem, pessoal? Tudo bem, Paula? Eu que agradeço o convite. Então vamos lá, já partir para falar sobre a carteira de fundos imobiliários, né? A gente viu aí uma boa performance dos fundos imobiliários até agora, né? Agosto também foi bom, teve uma alta aí do IFIX, né? De mais ou menos 0,5%. O que você pode destacar aí de agosto? Fundo imobiliário foi meio na contramão, assim, do mercado em agosto, né? A gente viu aí a curva de juros empinando um pouquinho, o Bovespa caindo, mesmo lá fora aí com algumas quedas. E o fundo imobiliário subiu aí 0,5%, já é uma sequência de altas do IFIX, né? Ali desde abril subindo. Acho que tem um pouquinho dessa migração, sim, ainda de renda fixa para renda variável ou um produto híbrido com o fundo imobiliário. A taxa de juros caiu no início do mês, né? Então, acho que tem um pouco desse efeito, lembrando que é pessoa física, majoritariamente investidor, né? Então, sempre olhando aí algumas oportunidades, fundo imobiliário é historicamente um bom veículo para capturar ciclo de queda da taxa de juros. Então, aí a gente deve ver esse movimento ao longo do tempo. Mas ainda tiveram outros efeitos, né? Acho que, em comparação com o mercado de ações, por exemplo, o fundo imobiliário ele tem uma volatilidade menor, né? Então, eventualmente, ele está menos exposto a essa sensibilidade ao macro, a um fluxo aí de investidores estrangeiros, por exemplo, que é percentual pequeno no IFIX. Então você tem aí, claro, uma série de componentes e alguns pontos aí que acho que
trazem mais atratividade para a indústria mesmo, que é primeiro o nível de captação, né? Então você vê que há um interesse, há uma demanda pelo produto, então as captações aí dos fundos imobiliários vêm aí aumentando ao longo dos últimos meses. E também alguns pontos aí, vamos dizer assim, algumas sinalizações envolvendo tributação, que houve agora nesse finalzinho de agosto, né? A gente teve aí uma pequena mudança de regra envolvendo a tributação dos dividendos de fundos imobiliários, mas a grande parte permanece isenta e a tendência é que permaneça nesse sentido. Então você tem um leve alívio aí de risco para a categoria. E pensando aqui, a gente está falando desse cenário meio que na contramão realmente do Ibovespa, que caiu 5%, mas o IFIX acabou subindo 0,5%. Como é que foi a rentabilidade na carteira de fundos imobiliários da Empíricos? Boa. A gente tem uma questão, né, que fundo imobiliário, por mais que ele tenha essa característica imobiliária, né, esse vetor, cada segmento ali tem as suas questões micro, vamos dizer assim. Então, alguns pontos aí de crédito, alguns fundos de crédito ainda sofrem um pouquinho, outros fundos de tijolos aí em regiões menos, vamos dizer assim, mais estressadas, ainda estão sofrendo um pouco. A nossa seleção, ela está um pouco mais voltada para a qualidade e também aproveitar bem esse ciclo. Então, a gente conseguiu, através aí dos fundos de maior qualidade, trazer uma rentabilidade um pouco maior que a do IFIX. A carteira aí da Empíricos Investimentos subiu 1,5%, né, 1,56% em agosto. E aí, desde março, que é o mês da criação da carteira, sobe 20%, contra 14,4% do IFIX. Então, acho que a gente tem feito essa seleção aí de uma forma bem adequada para o momento. Isso mostra uma confiança maior no mercado imobiliário, depois de tudo que a gente passou, né? Veio pandemia, enfim, que sofreu bastante. Agora, me parece que a confiança do investidor melhorou no mercado imobiliário. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e também a perspectiva agora para setembro. Boa, a gente tem visto sim uma percepção aí em termos de confiança, em termos de a melhora operacional dos fundos também é algo visível para algumas classes, fundos de shoppings, mesmo até os escritórios que ainda estão sofrendo um pouquinho, acho que a gente consegue ver aí com mais clareza que o operacional tem melhorado. E aí os dividendos aumentam gradualmente e também tem os fundos de crédito que conseguem pagar um nível ainda acima, pensando em rentabilidade. Acho que essa composição de fundos de crédito, que são classificados como renda fixa ali, né, dentro das carteiras, e o tijolo, faz com que o fundo imobiliário seja um produto interessante para esse momento. E, como eu falei, historicamente é um produto bem adequado a quedas de juros, né? Aproveitar, capturar esse momento de queda de juros. É claro que o curto prazo pode acontecer muita coisa. A gente está vendo aí incertezas com o fiscal, essa movimentação de fluxo de investidores aqui doméstica, a gente ainda não sabe como vai continuar. De qualquer forma, a nossa perspectiva assim, de carrego é positiva. A gente ainda tem, por exemplo, um nível de dividend yield do IFIX comparado com o principal benchmark, que é a B35, um spread ali acima das médias. Então, você tem aí 100, 150 bips aí para capturar, bem como boa parte dos fundos ainda negocia com desconto em relação ao patrimonial, né? Então, assim, o valor patrimonial não é uma grande referência, mas é uma delas. Então, a gente gosta ainda de carregar fundo imobiliário na carteira, sim. E o que o investidor deveria olhar, assim, principalmente para investir agora em fundos imobiliários para setembro? Principalmente setembro, mas se quiser também estender um pouquinho mais aí no que o investidor precisa realmente olhar ali na hora de escolher o fundo imobiliário. Boa. De um lado, a gente gosta... Primeiro, eu acho que o investidor tem que olhar bem a sua alocação, né? Então, verificar qual é o seu objetivo. Se o seu perfil é mais direcionado para a geração de renda, aí acho que você deve preservar, vamos dizer assim, a estabilidade da receita imobiliária dos fundos. Você deve olhar para isso, ver se ela é contínua, se ela não pode oscilar de alguma forma. Se o seu portfólio tem uma característica mais tática, aí acho que você pode encontrar algumas oportunidades que talvez ficaram para trás, se você entrar ali um âmbito numa análise relativa. E quando você fala tática, o que você se refere? A mais no curto prazo? Mais no curto prazo. A gente, inclusive, aí na carteira aí da Empíricos Investimentos, a gente fez uma mudancinha que foi mudar um fundo de crédito por outro, né? O fundo da Mauá Recebíveis, que é o MCCI 11, que é um dos fundos que a gente mais gosta, mas como ele andou bem acima dos pares, a gente viu outro fundo que ficou um pouquinho para trás, que tem características de crédito semelhantes, em termos de indexação, em termos de qualidade da carteira, que é o Kinea Securities, o KNSC 11, só que está pagando uma tira aí para os próximos 3 anos acima da média, na casa de 12,5%
ao ano e líquido, né? Então, é um fundo que a gente vê uma oportunidade ali. A gente acha que como pagador de rendimento, tende a ser mais favorável nesse momento. Agora, uma questão bem importante nessa questão dos dividendos que você falou, né? Procurando uma renda. Mas o importante não é só olhar para isso, né? Eu acho que é bem importante você falar um pouquinho aí, porque a gente teve aí vamos dizer, uma carta da Esquadra falando ali dos fundos que acabavam, né, distribuindo mais dividendos. O que você poderia falar aí para o investidor, mais como ponto de atenção mesmo? Que às vezes um fundo imobiliário pode, olhando à primeira vista, ser uma ótima oportunidade, mas ali pode ter alguma coisinha ali para um ponto de atenção. Assim, foi um tema que foi bastante falado no mercado, né? Porque a Esquadra fala, todo mundo presta atenção, assim, eu sou cotista da Esquadra, então eu prestei atenção. O que a gente conhece, quem está na indústria, já, claro, consegue pelo menos verificar algum sinal de um provento acima da média, que pode ser estranho, algo nesse sentido. Sem se estender muito em relação a isso, acho que o investidor tem que olhar com cuidado esses dividend yields, né, que é a métrica dividendos sobre preço da cota, muito elevados, porque ali ou o fundo está incorrendo a um risco acima da média, ou tem alguma coisa estranha, né? Às vezes nem é estranho, alguma coisa não recorrente, algo que pode ser nesse mês e no próximo mês não é algo que vai receber para o fundo, alguma antecipação. Então, sempre olhar com cuidado esse dividend yield. Não tem almoço grátis no mercado. O fundo imobiliário ele pode ser um mercado ainda incipiente, menor do que os outros, mas também não tem almoço grátis. Então, olhar com cuidado, verificar o nível de risco dos fundos é essencial, né? Assim, a gente sabe quantas histórias são de fundos aí que no ano passado estavam pagando os maiores dividend yields e esse ano estão com as piores performances, né? Então, sempre olhar com cuidado esses pontos é algo que a gente preza aqui. E por isso que eu citei um pouco da qualidade também no início, né? Assim, para evitar esse tipo de erro, vamos dizer assim, né? A gente tenta prezar pela qualidade porque o Brasil ainda vive um cenário desafiador de crédito, o varejo ainda está com dificuldade. Então você consegue encontrar boas oportunidades muitas vezes nos melhores imóveis. E o que você pode destacar aí que vocês estão, da sua escolha, vamos dizer, para a carteira de setembro? Boa, já falei do KNSC, aí eu vou trazer outro que também é uma recomendação relativamente recente para dessa carteira, que é o HGPO11, que é o Prime Office, né, do Credit Suisse. É um fundo também que ele não é tão conhecido assim, pensando em gestão ativa, ele não é um cara que faz muito barulho, porque ele é um fundo de gestão passiva, né? São só 2 imóveis na carteira, localizados aqui no Itaim Bibi, numa rua também famosa. É um portfólio aí portfólio boutique, né, que a gente chama de escritórios, que são lajes menores, com maior qualidade, tem uma maior conveniência para pequenas gestoras, escritórios de advocacia. É um player que está conseguindo repassar preço de aluguel de uma forma consistente, é um dos maiores aluguéis aqui da Faria Lima, muito por conta da localização. Acho que ele tende a performar acima dos pares, pensando nessa questão do aluguel. É claro que ele já não tem o mesmo desconto que os outros fundos, mas ainda assim a gente observa que ele ficou um pouquinho para trás nessa última leva aí de 2 meses, 3 meses para cá, na qual os fundos imobiliários subiram bastante, em meio a alguns riscos ali que o fundo tem, mas assim são menores comparado ao restante da indústria. A gente acha que tem potencial um pouquinho de ganho de capital, ali ele vai, na nossa visão, ele deve valer em torno de 307, 308 a cota, ela está negociando hoje a 277. E também tem um yield ali IPCA mais 6 aí para capturar, um cara que tem pouca inadimplência, a vacância é quase zero, então é um fundo que a gente gosta e é mais focado nessa qualidade do tijolo ali também. Então, esses são dois dos nossos destaques, o KNSC e o HGPO11. Maravilha, ficaram 2 recomendações aqui. E aqui, para a gente finalizar, queria te perguntar mais ou menos como é que é essa divisão da carteira. Ela é totalmente igual? Como é que você pensa nessa carteira em setembro? Boa, na verdade, são as 5 ideias de fundos imobiliários, né? Então, a gente tem todo aqui na Empiricus Research, a gente tem carteiras completas, avaliação dos fundos aí de uma forma mais completa e a gente oferece aí para o pessoal da Empiricus Investimentos as 5 ideias que a gente vê como um timing legal para investimento, um momento interessante de entrada e elas são distribuídas aí de forma equivalente, cada um 20%, aí, assim que a gente forma a rentabilidade da carteira. É uma distribuição mínima de 5 fundos, né? A gente não recomenda que fique abaixo disso e por questão aí de toda a questão da casa, como funciona, a gente colocou pesos iguais.
Maravilha. E para quem quiser ter acesso a esse relatório completo com os 5 fundos imobiliários para setembro, a gente vai deixar o link na descrição, então é só se inscrever e baixar o app lá da Empíricos Investimentos. Obrigada, Caio. Eu que agradeço, Paula. Valeu, pessoal. E para fechar as carteiras de setembro, estou aqui com o Richard Camargo, analista responsável pela estratégia da carteira de BDR. Seja bem-vindo, Richard. Obrigado, Paula. Agora vamos lá, né? Agosto foi um mês tumultuado, mas no acumulado do ano a gente tem uma perspectiva aí positiva, né? As bolsas estão subindo, o Nasdaq mais de 35, as outras bolsas também mais no positivo. Mas você considera que agosto foi um mês de correção? Como é que você está olhando isso daqui para frente? Como é que podem se comportar as bolsas aqui, falando, né, de BDR, as bolsas internacionais? Paula, as bolsas internacionais tiveram 2 histórias durante esse mês de agosto, né? O que é bastante para um período tão curto de tempo, mas no começo do mês a gente teve uma correção importante nos índices lá fora. Essa correção ela foi muito derivada um pouco de todo esse estresse do mercado com relação ao que estava acontecendo na China. São sempre notícias complexas de se ler, são sempre dados difíceis de você poder tomar tudo a valor presente, né? E comentou-se muito no começo do mês sobre uma evasão de capital da China, então todo mundo já considerando esse mercado novamente desinvestível. Notícias como a da Evergrande, de que de fato iniciou um processo de recuperação judicial, outras incorporadoras chinesas também dando default em bonds no mercado internacional. Então tudo isso trouxe um estresse de curto prazo bem importante para as bolsas lá fora. E esse estresse ele foi se dissipando principalmente durante a última semana do mês, quando o mercado passou a olhar com mais foco para o macro, especificamente dos Estados Unidos. A gente teve uma série de indicadores na última semana de agosto, entre eles indicadores de trabalho, indicadores de inflação, todos eles trazendo um pouco essa ideia de que a inflação está sob controle e a atividade começa na margem a desacelerar. Isso contrata uma interpretação do mercado no sentido de que talvez estejamos muito próximos do fim do ciclo de aperto monetário. Esse fim do ciclo de aperto monetário é muito importante para o mercado daqui para frente, porque já começa a mudar a narrativa, né? Se antes a gente estava pensando até quanto os juros pode subir, agora todas as conversas que eu vejo no mercado, em que momento o juro vai começar a cair? Isso é típico de quando a gente alcança o pico do ciclo de aperto monetário. Foi assim no Brasil. O Brasil começou mais ou menos 18 meses antes dos Estados Unidos o processo de aperto monetário. Está sendo assim agora nos Estados Unidos também. Isso trouxe um momento de volta aí para o mercado de ações. Então, igual você comentou, tem sido um ano excelente para as bolsas lá fora. A gente aqui tem uma carteira bem enxuta de BDRs, focada em alguns temas que a gente pode até discutir um pouco mais de detalhes aqui. Porém, para a gente ainda a perspectiva para as ações lá fora é bastante positiva para esse restante de 2023. Claro, o primeiro semestre foi o melhor da história do Nasdaq, por exemplo. A gente não espera uma performance estelar assim agora no restante desse ano, mas com certeza para a gente ainda tem lenha para queimar aí nessa fogueira. Richard, e como é que vocês estão adequando a carteira de BDRs com esse cenário macroeconômico, principalmente lá dos Estados Unidos? Então, Paulo, nossa carteira de BDRs ela é bastante enxuta. São só 5 recomendações que a gente traz abertas aqui dentro desse escopo do relatório. Então, a gente tenta agregar o máximo possível de temas dentro dessa carteira enxuta, só que sempre tendo uma ótica ali do que pode ser um gatilho de curto prazo ou de alguma oportunidade que se abriu que a gente não estava esperando por ela. Então pode ser um resultado negativo, que a gente viu recentemente, agora estamos saindo da temporada de resultados, teve bastante volatilidade. Pode ser uma ação que a gente está acompanhando há muitos meses e que tem tido trimestres muito bons de maneira consecutiva. Então é um player que a gente quer carregar durante algum tempo dentro da nossa carteira de BDRs. Então a nossa abordagem tem sido um pouco essa. A gente tem um pequeno pezinho dentro de commodities, mas os outros 4 players da nossa carteira de BDRs, eles são boas empresas em que oportunidades se abriram no decorrer desse ano, algumas delas mais de médio prazo, outras mais de curto prazo, mas que a gente vai compondo. Então todos os meses a gente tem geralmente um giro no máximo dentro dessa carteira, mas ela tem ali um foco um pouco mais definido que a gente pode até comentar em mais detalhes, né? Abrir algumas das nossas ideias. E é exatamente sobre isso que eu quero falar, porque a gente viu um boom da inteligência artificial aí nesse primeiro semestre, muito puxado pelos resultados da NVIDIA, né, que vem bombando aí, puxando a empresa para cima. Ainda dá tempo de pegar esse bonde andando? Paulo, esse bonde tá andando, mas ele tá cheio, não dá para você sentar em todos os lugares aqui dentro. Então você precisa escolher bem, na nossa opinião. A gente acompanha aqui o segmento de semicondutores há muito tempo. A NVIDIA, que hoje é a mais famosa de todas elas, né, foi uma recomendação nossa desde 2018 até o resultado do primeiro trimestre desse ano, né, de 2023. Então durante muito tempo a gente esteve acompanhando essa ação e várias das outras que estão no segmento de semicondutores. Então a gente mudou um pouco aqui a nossa alocação, a gente saiu de NVIDIA, né, depois do resultado do primeiro trimestre, que foi excepcional, as ações subiram mais de 40%, já comentei aqui em vários locais diferentes, né, que foi uma das maiores surpresas positivas que eu vi no resultado em toda a minha carreira de analista, e a gente direcionou o nosso foco para AMD.
A AMD, a gente pode colocar assim, que é o segundo cavalo nessa corrida. Ela ainda está bem para trás da NVIDIA. Hoje a NVIDIA é praticamente um monopólio dentro do segmento de inteligência artificial. Porém, o que a gente vê até dos próprios clientes da NVIDIA é que existe uma concentração muito grande nessa base. Então, mais ou menos 50% da receita da NVIDIA com data centers, que são as placas de vídeo de uso comercial, entre eles inteligência artificial, são apenas 3 clientes: Microsoft, Amazon e Google. E se a gente adicionar o Meta, que não está dentro desse escopo, eu acreditaria, apesar da NVIDIA não dar esse detalhe pra gente, de que mais uns 10% da receita vem do Meta. Esses caras certamente não estão felizes com o quanto eles estão gastando com a NVIDIA. Eles precisam fazer, porque eles precisam estar na fronteira do que há de mais inovador em inteligência artificial, porém as margens da NVIDIA nesse último trimestre foi mais de 60% de margem EBITDA. Isso é maior do que a margem de todos esses grandes clientes dela. Ela com certeza gostaria de mais competição no mercado. Então eu posso até mencionar alguns esforços objetivos, por exemplo, o Meta divulgou recentemente, em parceria com a própria AMD, um algoritmo open source que qualquer empresa pode utilizar, que ajuda você a converter alguns dos processos que são exclusivos da NVIDIA para rodar em semicondutores da AMD. Então trazendo um pouco mais aqui de ataque, esses grandes barreiras que a NVIDIA construiu para o ecossistema dela nos últimos anos. Então eu acredito que o desenvolvimento da indústria em longo prazo vai muito na direção de você ter mais competição e mais diversidade aí dentro dessa base de fornecedores, tá? E para a gente a AMD se posiciona então como um cavalo um pouco menos conhecido do mercado nesse momento, porém uma ação muito mais barata. E que se beneficia igual, anda também de acordo com essa mesma narrativa e que, na nossa opinião, nos próximos trimestres pode trazer surpresas bastante positivas. Quando a AMD começar a mostrar um pouquinho do desempenho dela em inteligência artificial, a gente acredita que o mercado vai reagir muito bem a isso. Então tem sido já há alguns meses uma recomendação da nossa carteira de BDRs e tem sido uma boa performance para a gente desde que passou a integrar aqui as nossas carteiras da Empíricos. A gente recomendou a AMD pela primeira vez, se não me engano, em 2017 ou 2018, é uma ação que subiu mais de 10 vezes desde a nossa primeira recomendação. É um papel que a gente conhece bastante e acompanha há bastante tempo. E o que mais você poderia destacar aí como uma das melhores apostas no cenário internacional aí de BDR para os investidores brasileiros? Paulo, essa é o que eu chamo assim de uma das melhores empresas que eu já analisei na minha vida, que é a empresa Booking.com. É uma empresa que todos nós aqui, acredito, conhecemos como consumidores, Você provavelmente já fechou alguma viagem dentro do Booking, mas eu, pelo menos, não tinha um grande conhecimento sobre essa empresa até o final do ano passado, quando eu comecei a estudar e me aprofundar mais na história do Booking e na performance dele como empresa de capital aberto, desde o seu IPO. E o Booking é uma empresa simplesmente impressionante, tá? É a maior agência de viagens online do mundo, processa um volume de vendas da ordem de centenas de bilhões de dólares anualmente. Hoje é disparado líder, quando a gente fala nesse mercado na Europa, que é o maior mercado de turismo do mundo. O Booking tem mais de 20% de participação de mercado na Europa e historicamente foi capaz de crescer seu lucro por ação em mais de 20% ao ano nesses últimos anos. Isso é simplesmente impressionante do ponto de vista do acionista. É uma empresa que direciona praticamente toda a sua geração de caixa, a gente está falando de uma margem free cash flow aqui acima de 30% ao ano, para recomprar ações. Então, o lucro por ação, que é o que importa no longo prazo para o investidor, cresce muito mais rápido do que as receitas no caso do Booking. Então, para a gente, se afigurou ali no final do ano passado como uma empresa muito boa, de muita qualidade e que estava extremamente barata. Extremamente barata porque ainda tinha muita incerteza com relação à velocidade da demanda, conforme retornaria ou não da pandemia, Então, 2023 até aqui tem sido um ano excepcional para o setor de turismo. O Booking teve um resultado espetacular no primeiro trimestre, um resultado ainda melhor no segundo trimestre, puxando o guidance para cima, e o setor de viagens simplesmente não para, não desacelera nesse momento. A gente tem uma migração muito clara do consumo de bens, que foi o grande boom inflacionário da pandemia, agora para um consumo mais de experiência e de serviços. E, na nossa opinião, o Booking é um beneficiário direto desse movimento. E aí entra um pouco do que eu comentei na minha última resposta, Paulo, de que nem todas as nossas teses são gatilhos de curto prazo. Às vezes são ações cujo momento está muito bom e trimestre após trimestre a empresa vem sendo capaz de surpreender positivamente o mercado. Esse é o caso de Booking pra gente. A gente recomendou o Booking pela primeira vez no final do ano passado, a $1.900 por ação. A ação, enquanto a gente grava aqui, está acima de $3.000 já num período muito curto de tempo, porque vem de fato performando muito bem e surfando uma tendência. Então, por mais que esse valor esteja alto, comparados principalmente ao nosso padrão brasileiro mesmo, ainda vale a pena, uma empresa que tende a crescer bastante aí nos próximos trimestres. E em termos relativos, Paula, hoje a gente está falando de Booking na casa de 20 vezes lucros, tá? É simplesmente em linha com o valuation histórico da empresa. A gente fala num valor elevado aqui em termos de unitário da ação, porém o que importa de fato para a gente é o valor de mercado, a gente está sempre trabalhando isso com uma base relativa,
E no caso dos BDRs, eles são muito mais acessíveis, porque eles são uma fração da ação, né, convertidos em reais, então você consegue um capital muito menor do que esse. E mesmo para o investidor que investe diretamente lá fora, o mercado fracionário lá é diferente do mercado fracionário aqui. Você pode, de fato, comprar um lote muito pequeno, fracionário do mercado de ações, com muita liquidez, porque as próprias corretoras convertem isso para você a qualquer momento. Então, não existe muito essa barreira que a gente tem aqui no mercado brasileiro lá fora. A liquidez é excelente para essas ações e os BDRs também são negociados aqui no Brasil. Então ficou aí duas ótimas oportunidades. E para você que tem interesse em acessar o relatório completo da carteira de BDRs, a gente vai deixar o link aqui na descrição, juntamente com todas as carteiras que a gente falou aqui no Onde Investir. É só clicar no link, se inscrever e baixar o app da Empíricos Investimentos. Até a próxima!